palavra do nosso Maurício Mancini, que vai nos falar. Queridos companheiros da família espírita, boa noite. É sempre uma alegria nós podermos trabalhar, servir em nome de Cristo. Desde já agradecemos o convite e a paciência dos irmãos. E quando nós falamos em Jesus, a essência da sua mensagem é o amor. Quando o mestre foi desafiado pelos fariseus sobre qual seria o maior mandamento da lei divina, ele nos ensina, reduzindo aqueles mandamentos todos, reduzindo a lei e os profetas a dois: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Em um outro momento, já numa situação mais aconchegante com os discípulos, ele nos alerta que nós deveríamos amar-nos uns aos outros como ele nos ama. Então o amor a Deus, o amor aos semelhantes e o amor a nós mesmos é a tônica da mensagem de Jesus. Se nós nos referimos ao Mestre como educador por excelência, é através do amor que ele educa, é através do amor que ele nos faz sentirmos-nos todos irmãos verdadeiramente. E é interessante nós percebermos que tantas criaturas estão na terra desesperadas, ansiosas, aflitas, desejosas de encontrar o grande amor da sua vida, alguém que as faça felizes, mas poucos estão dispostos a amar e fazer felizes os outros. Há algum tempo, recentemente até, uma grande rede de televisão trouxe para nós uma série de matérias em um programa jornalístico a respeito da criação do universo, do entroncamento, do funcionamento dos astros, de como todo o mundo, toda a criação, na verdade, se ajusta. E eles deram um nome sugestivo a essa série chamada de Poeira das Estrelas. E quando nós observamos o universo inteiro, até as leis que regem, já conhecidas, a entropia nos diz que tudo caminha para a desordem, que tudo está em expansão, menos quando observamos a nós mesmos. Os nossos órgãos funcionam ajustados, o nosso corpo se mantém íntegro e funcional, enquanto o espírito precisa dele. Então algo em nós se contrapõe a essa lei da desorganização. Algo em nós mantém aglutinada esta poeira de estrelas. Porque da mesma forma como a constituição do nosso planeta tem as determinadas proporções de água, de minerais, de metais, o nosso corpo também reflete isso. Porque tudo mais se desagrega e nós nos mantemos agregados. É porque existe uma cola sublime que mantém aglutinado, agregada, esta poeira de estrelas, e ela é o amor divino. Quando as criaturas se aproximam de nós, depressivas, se sentindo infelizes, recorrendo até aquelas musiquinhas do passado, de fossa, de baixa autoestima, ninguém me ama, ninguém me quer, nós fazemos parar para refletir. Na verdade, não é bem assim. Cada um de nós que aqui se encontra hoje é objeto do maior amor que existe. Nós somos lançados a evoluir, iniciando o nosso contato com a matéria ainda lá no reino mineral, aprendendo agregação, aprendendo atração, magnetismo e tudo mais, e fomos impulsionados e vamos chegar um dia à condição angelical, por causa do amor de Deus por nós. Nós somos frutos do amor divino, sem ele não existiríamos, então ninguém pode dizer que não é amado. Podemos não estar encontrando a carícia, o cafuné, o aconchego, a presença material, mas amor não nos falta. Falta-nos a percepção de que nós somos amados e de que essa força divina que nos mantém em ação é também uma força que nos conduz à felicidade. As criaturas que amam muito, as criaturas que aprenderam a amar primeiro, atraem para junto de si amor também. Mesmo quando perseguidas, mesmo quando incompreendidas, sempre vão encontrar aqui ou acolá um olhar de compreensão, um olhar de afeto que lhes fortalece. Sempre o amor nos impulsiona e nos fortalece, e mais do que isso, aqueles que amam muito são mais saudáveis.
Não apenas no sentido da ausência de doença do corpo físico. Hoje o conceito de saúde é diferente. É muito mais amplo do que a falta de doenças. Há criaturas que têm corpos doentes, mas têm vidas saudáveis. Porque elas se amam, porque elas se sentem bem, porque elas estão ajustadas à possibilidade de vida que ali existe. Não vão comer abacaxi quando tem úlcera, aproveitando então a história do nosso companheiro. Sabem viver nos limites que a vida lhe oferece. E sabem crescer a partir desses limites. Então nós poderíamos imaginar, comparar o amor, essa cota de energia, essa força imensa que todos temos, como aquela criatura que ao vir à Terra recebe uma dispensa abarrotada dos mais deliciosos alimentos. Se ela é uma criatura preparada para a vida, se ela aprendeu a ser fraterna, ela abre a sua dispensa, compartilha o alimento com os outros, e dos outros, das suas dispensas, também recebe alimento. Todos sempre terão alimentos renovados. São os que aprenderam a amar e a viver a força do amor. Mas os egoístas, os mesquinhos, fecham a dispensa, trancam-na e esperam que algum dia alguém lhe ofereça alimento primeiro. E nós sabemos bem o que acontece. Por mais bem preservados que sejam, os alimentos trancados inutilmente numa despensa, alguma hora se deterioram, se estragam, atraem ratos, baratas, todo tipo de pragas. E também poluem o ambiente. É isto que acontece com as criaturas, com o mundo íntimo, com a casa íntima das criaturas que não amam, que não vivem a força do amor, que não põem o amor a circular. E como amar faz bem, como amar é importante em nossas vidas. Sem amor nos aniquilamos, sem amor nos tornamos seres amargos e afastamos as criaturas de nós. Nos tornamos criaturas intratáveis, e aqueles que amam sempre vão estar sendo acolhidos. Em qualquer situação encontrarão acolhimento, porque o mundo anseia por amor, e os que são suficientemente sábios para amar são melhor acolhidos nesse mundo novo que nós estamos construindo. Até mesmo em relação ao corpo físico, até mesmo em relação às nossas observações, aos fenômenos da vida, o amor exerce influência positiva sempre. O amor embeleza. E nós, se tivéssemos essa consciência, levaríamos à falência as indústrias de cosméticos. Porque o amor é capaz de tornar tudo que nós observamos belo. E não precisamos ir longe, não. Basta nós observarmos, mesmo naquela transitoriedade dos amores da adolescência, como o amor embeleza. Às vezes, no grupo de amigas, a menina fala da beleza do seu príncipe encantado, de como ele é lindo, de como ele é maravilhoso, de como ele inspira a ela os melhores pensamentos, e cria então a expectativa de encontrarem aquela figura simbólica do príncipe medieval que chega no cavalo branco. E aí, quando se aproxima o príncipe amado da companheira, ele mais se parece com aquele colchãozinho amarrado no caminhão de mudança. As gordurinhas fugindo da camisa, a bermuda muito apertada, mas como ela o ama, ele lhe parece belo. E é assim que ele é para ela. Nós não vamos imaginar que seja só do lado das mulheres essa cegueira física, não. Do lado dos homens também acontece. O rapaz fala para os companheiros na academia, enquanto está levantando pesos, tentando ficar mais belo, que encontrou a princesa da sua vida, a mulher mais linda, maravilhosa, faz elogios imensos. E aí ela chega para malhar também. E mais parece aquele boizinho de chuchu que criança faz no jardim de infância. O corpo roliço, as pernas finas, aqueles campitos. Mas como ele a ama, ela lhe parece bela. E ela é de verdade. Porque as criaturas que amam não veem corpos. As criaturas que amam entram em sintonia com as almas. E as almas amantes são belas. São belas sempre. Não importa o corpo, o veículo que enverguem. Quem de nós aqui teria coragem de dizer que Chico Xavier era feio? Ninguém. Mas olha o corpo físico dele. Tira a peruca para ficar mais interessante ainda. Lógico que qualquer criatura insensível, vendo apenas a imagem, diria feio. Mas vai ter contato com ele.
Vamos sentir as pessoas, pôr o amor a circular, e nós também somos essas usinas maravilhosas de amar. Por que nos negarmos a isso então? Por que assumirmos o semblante carregado, a reclamação? Ah, mas ninguém gosta de mim mesmo. Todo lugar que eu vou eu encontro alguém querendo se aproveitar de mim, alguém que me trai, alguém que não valoriza a minha afeição. Mas nós não estamos aqui para amar e receber afeto em troca, mas simplesmente porque amar é o que nos sustenta. Amar é o que nos faz progredir. Daí a sabedoria do Cristo. E daí, como Emmanuel nos diz, ser o Espiritismo, o Cristianismo, a Rede Vivo, a sabedoria da doutrina espírita, que nos ensina a amar corretamente. A amar não apenas com os ímpetos do coração, mas também com o raciocínio, também com a razão. E nós vamos perceber como essa grandiosidade do amor é significativa, por exemplo, nas nossas reuniões mediúnicas. Quantas vezes numa reunião de desobsessão se apresenta uma entidade trevosa, sofredora, odienta, querendo vingança, clamando contra os nossos grupos até, porque interferimos no seu chamado trabalho. E frequentemente esses espíritos, após algum tempo de esclarecimento, são acolhidos por verdadeiros companheiros da espiritualidade, que seriam semelhantes a seres angelicais. E nós estamos falando apenas da experiência cotidiana em reuniões mediúnicas. A literatura espírita também é farta nesses exemplos. No livro Libertação, André Luiz nos apresenta Gregório, liderança das trevas, antigo papa, perseguidor contumaz de um grupo de espíritos que o benfeitor espiritual está estudando. E quando no momento mais crucial da sua jornada, das suas perseguições, ele se depara com Matilde, um espírito tão evoluído que até para se manifestar em nosso lar, ela precisa que Google ceda fluidos daquele ambiente espiritual para que ela possa ser percebida. Então é o amor, como diz Pedro, que cobre a multidão dos erros, das falhas, ou como está escrito no Evangelho dos Pecados. Mas é amando que nós vamos superar a nós mesmos. Nós vamos transformar o ser velho, ainda comprometido com o mal, com a criatura renovada, que vislumbra um dia de sol e se apaixona pela oportunidade de crescer e servir. Quantos de nós amamos a nós mesmos? Quantos de nós somos apaixonados pela vida? Estamos nos esquecendo disso. As criaturas estão vivendo um tempo tão aflitivo, de tanta cobrança, de tantos resultados materiais, que estamos nos esquecendo de nos amar, de gostar de nós mesmos. Não conseguiremos amar aos outros, amar ao próximo ou amar a Deus, se também não exercitarmos o amor por nós mesmos. Não é a conivência. Ah, eu gosto de mim, então deixa assim mesmo. Estou obeso, estou com 300 quilos, mas como eu gosto de mim, eu vou comer mais uma caixa de bombom. Não é essa a proposta da doutrina espírita. Cuidar do corpo e do espírito, ter o equilíbrio. Lembrando-se, dar o caminho do meio, para que nós possamos viver bem. E o amor equilibrado faz isso. Quando nós vemos uma sociedade ainda tão flagelada por tantas dificuldades, por dores, por violência, por guerras, criaturas que se vestem com explosivos e se explodem em meio a multidões para poder levar embora, para poder assassinar os seus desafetos religiosos, não amam Deus coisa nenhuma, nem a si mesmas. É a ausência do amor. É quando ele tende a desaparecer que as criaturas começam a enfrentar as suas maiores dores. É a carência de afeto, de amor, que faz surgirem todos os distúrbios da sociedade. Desde os mais críticos às guerras, à nossa guerrilha urbana na nossa cidade, aos desentendimentos familiares, aqueles ódios que levam criaturas a tentarem assassinar umas às outras, ou então até a por fim a própria vida quando não se amam bastante. E o Espiritismo e os benfeitores espirituais tentam todo o tempo ensinar a que nos amemos mais. Mas amarmos uns aos outros como Jesus nos ama é começar por amar a nós mesmos. Criaturas que se depreciam, que não se sentem com valor, não conseguem expandir a força do amor em si. E aí tem relacionamentos mistificados, falsos, superficiais, porque elas não conseguem se colocar tais quais são nas relações. E embora nós ainda estejamos sofrendo numa sociedade que é um planeta de provas e expiações,
por responsabilidade nossa, porque ainda não entramos em processo de regeneração. Nós podemos transformá-lo. Claro, não adiantaria ou não teríamos a pretensão de assumir o poder, de assumir a presidência de uma grande nação e dali tomar decretos que estabeleçam que devemos nos amar e viver em paz. Isso não vai funcionar. Nenhuma decisão que venha de fora para dentro das criaturas é capaz de transformá-las. É a nossa decisão de crescer, é a nossa tomada de posição em relação a nós mesmos, ao nosso anseio de felicidade, que faz com que venhamos mudar o que em nós nos infelicita. E amar mesquinhamente causa muita infelicidade. Mas se não podemos mudar o país, se não podemos mudar o globo, pelo menos existe um grupo de seres que podemos influenciar marcantemente. Há um grupo de individualidades que reencarnaram muito próximas de nós. Algumas foram nos confiadas por Deus para que as orientemos na jornada evolutiva. E a partir dessa célula da sociedade, nós poderemos cooperar intensamente na transformação do nosso planeta. A família, que vemos adoecida, que vemos desagregada, que vemos enfrentando dificuldades, é o nosso mais fácil núcleo de influência. E é a partir da família que nós transformaremos o mundo. Amando em família, mas não aquele amor de superfície, não aquele amor de atração sexual apenas, porque o corpo físico vai passar. Por mais que se façam cirurgias plásticas, por mais que as criaturas tentem contornar os efeitos do tempo, o tempo acaba por consumir os nossos corpos. Então as visitas ao cirurgião plástico por 1, 2, 3 anos, estica daqui, estica dali, o indivíduo dá um sorriso e levanta o dedão do pé. Tão esticado que está. Não vai adiantar muito. Não é verdadeiramente se amar. Mas quando nós aprendemos a amar em família, respeitando as individualidades, percebendo as pessoas como espíritos em crescimento, assim como nós. E a família começa exatamente pelos parceiros, por aqueles que compõem, que vão gerar os filhos, que vão estar acolhendo os filhos que forem confiados a eles. E como têm sido superficiais as nossas relações. Hoje em dia, felizmente, já não existem mais aqueles casamentos arranjados pelas famílias, por interesse, para aumentar as fortunas, para aumentar o poder. Mas interesses ainda muito materiais e muito mesquinhos levam as criaturas a buscar relacionamentos. E quando esses interesses estão satisfeitos ou deixam de ser satisfeitos, os relacionamentos acabam. Recentemente, de novo, uma rede de TV levou uma novela que tem tanta coisa ruim que faz. Mas esta referência foi interessante. Porque quando nós construímos uma família, se não olharmos ambos para os mesmos objetivos, se não buscarmos valorizar um ao outro, respeitar individualidades para construirmos juntos uma nova sociedade, uma pequena coletividade mais feliz, nós nos infelicitaremos. E neste caso então da novela, o casal tinha mais ou menos a mesma atuação profissional, mas por frustração dele, ela tinha mais destaques. Então ele faz que sequestrem o filho para perturbá-la e impedir que ela consiga realizar as suas tarefas. Isso não é família. É aglutinação de pessoas. É aglomeração de seres que apenas estão debaixo do mesmo teto, mas não são família. Família no conceito espiritual. Família é compartilhar, família é tolerar, família é também educar, porque às vezes nós queremos tanto ceder, fazer as vontades do outro, para que ele fique ao nosso lado, que nos infelicitamos e nos anulamos, deixamos de ser nós mesmos. E aí também fracassa o relacionamento. Há necessidade de ponderar, de negociar sempre, sem litígio exatamente, mas buscando aquilo onde há consenso, onde é possível. E como nós temos deixado de agir assim? Como a força do amor tem escasseado entre os pares, fazendo com que eles cada um busque o seu lado. Ah, não! É o meu emprego é mais importante que o seu, é a minha hora de cuidar do meu corpo, então se vira com as crianças. E as coisas acabam degenerando em desentendimentos, em separações, e melhor que venham separações a permanecerem juntos frustrados e se infelicitando ainda mais.
Há momentos em que nós imaginamos que o fim de um relacionamento é uma grande dor. E passados alguns meses nós percebemos que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido nas nossas existências. Porque passamos a amar mais a nós mesmos, passamos a ser mais livres. E aí a força do amor começa a realizar o trabalho que precisa. E quando falamos em amar, até aproveitando a oportunidade, nada é por acaso. O texto que recebemos para nos brindar o início não foi casual. Nenhuma tarefa de amar é tão significativa, é tão importante quanto o trabalho que nós temos a realizar na construção de novos seres. Deus confia tanto em nós que nos permite a possibilidade de compartilhar com Ele o crescimento de outros espíritos na condição de filhos, de tutelados de alguma outra forma, de alunos e orientados de uma outra maneira. Os educadores também precisam exercitar o amor pelos seus educandos. Não temos tarefa de apenas dar informações, mas de ajudar-lhes a construção de almas. Aqueles que apenas se preocupam com o conteúdo das suas aulas, sem se preocuparem com o crescimento dos seus alunos, são meramente informadores, não são educadores. Porque cada aluno é uma individualidade, cada um assimila de um jeito, mas todos estão em crescimento. E como frequentemente nós educadores somos desafiados a suprir as carências afetivas que esses educandos trazem para as salas de aulas, para os nossos gabinetes, porque vivem situações familiares desagregadas, destroçadas. Ausências paternas, ausências maternas. Quantas criaturas alegam e às vezes se decepcionam quando os filhos espancam empregadas na rua, quando os filhos cometem desatinos. Mas o como aconteceu isso? Eu dei tudo a esta criatura e ele agiu assim, deu tudo coisas. Há seres que se preocupam tanto em dar coisas, gastam tempo em horas extras, se preocupam nas conquistas materiais, mas não se dão. Não percebem o que os filhos estão fazendo, como eles estão crescendo. Há pais que percebem os filhos crescendo apenas na horizontal. Eles saem de casa tão cedo que não veem os filhos, eles estão dormindo. Passam um dia nas suas atividades e voltam tão tarde que os filhos já estão dormindo. E aí só percebem que os filhos cresceram porque a cama ficou curta. E eles têm que trocar por outro móvel e aí vão ter despesas. Quantas e quantas situações, uma simples conversa, um olhar nos olhos, eu amo você, e com os nossos filhos aprendamos a nos colocar no nível deles para olhar nos seus olhos. E não de cima para baixo, com aquela imposição de autoridade. Eles se sentem mais acolhidos quando nós os abraçamos. E dizemos, eu amo você, não gosto do que você fez, mas eu tenho certeza que você pode fazer melhor. Esta é a confiança que Deus tem em nós. E não é algo que foi negligenciado por Kardec na questão 582 do Livro dos Espíritos. O codificador pergunta se a paternidade e a maternidade são missões. E os benfeitores espirituais dizem que é uma grandíssima missão, da qual nós teremos que dar contas ao final dela. Então sejamos nós os educadores de almas. E vamos perceber que esse tipo de amor, que a força do amor voltada àqueles que nos foram confiados por Deus, é o que dá sentido às nossas existências. Não o cargo superior no emprego, não os artigos científicos publicados nas melhores revistas, não o destaque, a fama, a fortuna, nada disso é capaz de refletar os corações. Numa das histórias do nosso livro, nós temos o caso de um homem que era um sábio para a sociedade. Ele havia passado os últimos 30 anos da sua existência mergulhado na busca do saber, em desvendar como eram os processos da natureza, desde o desabrochar de uma flor até a intrincada e delicada coordenação dos mundos, o equilíbrio entre os corpos celestiais. A sua casa mais parecia um laboratório mesclado com biblioteca. Livros por todos os lados, pergaminhos, até alguns papiros muito antigos, instrumentos sobre as suas mesas para que ele fizesse experimentos. Mesmo assim, depois de 30 anos, respeitáveis 30 anos dedicados à ciência, reconhecido na sociedade como um homem sábio, ele olhava para tudo aquilo e se sentia vazio.
e se perguntava: que vai ser de mim? De que me adianta tudo isso se depois que eu partir, vão me esquecer? Minhas contribuições serão contestadas, outros descobrirão coisas novas. De que me valeu então viver esses 30 anos? Mas como acontece com muitos de nós, o homem sábio não tinha forças para tentar mudar a sua rotina, para fazer algo diferente. E continuava naquela mesmice de acordar, estudar muito, pesquisar, divulgar resultados. O país em que esse homem vivia atravessava um momento terrível de guerra civil. Várias pessoas estavam morrendo, famílias estavam sendo esfaceladas. E numa manhã, enquanto o homem sábio estudava profundamente, mergulhado em alguns pergaminhos, alguém bate a porta. E ele, aborrecido, se levanta. Quem está ousando interromper o meu trabalho? Abre então a porta e ao nível dos seus olhos não enxerga ninguém. E fica ainda mais aborrecido. Quem terá sido desatinado que me pregou esse trote? Mas um ruído, uma espécie de gemido, um certo soluço faz com que ele baixe um pouco os olhos. E ele se depara então com um menininho, aproximadamente 5 anos, sujo, tremendo de frio, de fome e chorando porque sentia a falta dos pais. Não conseguia encontrá-los, há dias não via sua mãe e o seu pai. E batia aquela porta pedindo abrigo, pedindo orientações. O homem sábio se comoveu com aquela criança em frangalhos, acolheu o menininho, deu-lhe um banho para limpá-lo da sujeira, encontrou alguns tecidos para envolvê-lo, porque não tinha roupa de criança em sua casa. Foi então à sua cozinha e, sem se saber capaz, preparou com tanto carinho, com tanta dedicação, uma sopa que ela ficou deliciosa, como nem ele mesmo já havia comido, e serviu à criança que estava faminta. O menino comeu com avidez, como se aquele fosse o manjar dos deuses. Mas o estresse daqueles dias sozinho, a solidão das ruas, o medo, a tristeza, haviam debilitado demais a criança. E logo após a refeição, ele adormeceu. O homem sábio tomou no colo, levou até um leito, deixou-o lá e voltou aos seus estudos. Já caía a tarde quando o menininho levantou-se. O homem sábio estava em sua mesa estudando alguns livros abertos, mais alguns instrumentos para avaliar e fazer alguns cálculos. E a criança chegou junto dele, próxima da mesa, e sem a menor cerimônia, num simples movimento de corpo, sentou-se nos seus joelhos. E começou a mexer nos pergaminhos, a fechar os livros, a perguntar o que eram os instrumentos, e ele começou a se ver louco com tantas perguntas, e com a necessidade de responder num nível que a criança pudesse entender. Mas ao mesmo tempo, aquilo lhe dava certo prazer. Algumas horas mais de questionamentos e de explicações muito sábias, e a criança voltou a adormecer, desta vez pousando a cabeça no peito do homem sábio. E ele então, mais uma vez, com toda delicadeza e cuidado, cedeu o seu leito ao menininho. Dormiu num canto improvisado e esperou o dia amanhecer. Quando chegou a manhã, ele preparou de jejum, deixou a mesa posta. A criança ainda dormia, um sono pesado de refazimento. E ele começou a ponderar que aquele menino provavelmente já devia ser órfão. Seus pais deviam ter morrido na guerra. E mesmo que não fosse, quantos não eram órfãos de pais vivos? Quantos tinham seres em casa que não lhe davam atenção, que não se preocupavam com as suas necessidades, apenas com as suas necessidades materiais? Deixou então, após a refeição matinal, a mesa posta para a criança e foi cuidar das suas tarefas de estudos. Apenas ouviu, sentado em sua mesa, que a criança despertara, mexia nos talheres, fazia sua refeição. E esperando que o menino viesse ter com ele de novo, se decepcionou. Porque poucos instantes depois a porta bateu e o menininho foi embora. Ele imaginava que nunca mais o veria. E sentiu de novo um grande vazio em sua casa. Mas, na tarde daquele mesmo dia, quando já o sol começava a se pôr, alguém bateu de novo a porta. Ele interrompeu seus estudos, esperançoso de reencontrar o seu menininho, foi ansioso abri-la. E não é que ele estava lá? Mais uma vez o menininho estava diante da sua porta e trazia outros 5. E o homem sábio se surpreendeu: mas como? Por que você os trouxe? E o menino, um sorriso que iluminava a vida como o sol, dizia: ora, a sua casa é tão confortável, a sua sopa é tão gostosa, as suas histórias são tão boas, como eu poderia estar aqui abrigado?
e meus amiguinhos lá fora, chorando de fome e saudade dos pais. Eles podem ficar. Finalmente, depois de 30 anos, os olhos do homem sábio se encheram de lágrimas. Ele acolheu 6 filhos que a vida lhe dava. E na convivência com eles, no compartilhar com eles a sua experiência de vida, em abrir a sua dispensa de amor e dedicar a seres, ele achou sentido para viver. Nada antes havia repletado tanto o homem sábio quanto a convivência com os filhos que Deus lhe confiava. É o que é esperado de nós. Cada um de nós tem a possibilidade, seja com filhos próprios, seja com filhos próximos, aqueles emprestados, e quantos se achegam a nós. Quantas vezes nós nos tornamos pais e tios dos amigos de escola dos nossos filhos, porque os seus pais não estão presentes, enquanto nós às vezes estamos. Fazemos a pipoca, convidamos para a nossa casa, compartilhamos com eles as brincadeiras, e eles nos reverenciam como referência de paternidade e maternidade. Mas é uma escolha que devemos fazer. Nada, nenhuma conquista material vai suportar isso. Sem contar que é um cultivar para sempre. Aquilo jamais se perderá. A semente de amor plantada em qualquer coração, mesmo que seja em terreno de pedras, algum dia vai germinar. Porque o vento, as intempéries, as tempestades da vida vão fazendo com que a pedra se desfaça e depois ela se tornará um solo fértil para aquela semente. Não neguemos ao mundo o nosso amor. Não fechemos os nossos olhos à oportunidade de amar. Não esse amor que dá abacaxi para quem tem úlcera, mas o amor que realmente faz crescer, que faz edificar. Sentimos nos nossos companheiros de jornada que são como nós, espíritos em construção. Todos nós somos canteiros de obras, nos quais Deus constrói seres angelicais. Então, mesmo que o nosso companheiro tenha deficiências, mesmo que fale conosco e até nos fira, perdoemos e sigamos amando. Seguir amando não significa ficarmos repetindo o erro de amar quem não nos valoriza, mas amarmos a todos os outros que nos esperam. Quantas e quantas vezes nos frustramos, nos sentimos abatidos pelo fim de um relacionamento e outras pessoas apenas ao nosso lado estão mendigando o nosso amor. Um simples olhar de carinho para essas pessoas lhes faz as pessoas mais felizes do mundo e nós ficamos fechados, observando apenas aquele lado. Não façamos isso, nem conosco, nem com o mundo que nos acolhe e que é tão belo e que é tão maravilhoso. Não negligenciemos a força do amor em momento algum, porque o amor que se nega adoece e faz adoecer. E o amor adoecido é capaz de fazer muito mal, de destruir, de levar perseguições. Para que nós possamos entender bem isso, como o amor, quando feliz e bem vivido, é capaz de fazer florescer almas, é capaz de tirar criaturas do ladaçal de si mesmas e torná-las anjos. Assim também o amor frustrado, o amor que não se expande, é capaz de espalhar a desgraça onde quer que estejamos. Voltando à nossa mente, à nossa memória, para 4 séculos atrás, vamos nos encontrar em 1585, numa fazenda produtora de uvas no centro da Itália, das mais fartas e ricas daquela região. Ali vamos nos deparar com Lúcio, um rapaz de 18 anos, cheio de arroubos da juventude, de sonhos. As aventuras de cavalaria naquele tempo ainda eram muito comuns, e ele então desejava meter-se em aventuras, mas ele era primogênito em uma família de condes, tradicionalmente ligada à cultura da uva e à produção do vinho. Seria o herdeiro do título, das propriedades e tudo mais. Não lhe caberia meter-se em aventuras, mas continuar administrando as imensas e fartas propriedades da família. Por isso mesmo, frequentemente nos seus sonhos juvenis, Lúcio metia-se a cavalgar entre os parreirais. Numa tarde de primavera, ele desce do seu cavalo e começa a percorrer as fileiras de uvas, cheias, repletas, exalando já o fruto maduro, aquele odor maravilhoso. Repentinamente, em um corredor mais ermo, Lúcio bate os olhos sobre uma jovem, 13 anos, chamada Ana,
Apenas uma pequena mecha de cabelos dourados escapava do lenço que habitualmente usavam os aldeões, os catadores de uva naquele tempo. E ele, aquele olhar, sente-se então incendiado. Na visão espírita nós poderíamos estar percebendo um reencontro de almas apaixonadas, de almas afins. Mas para eles era apenas um encontro de seres que se sentiam incendiar. Ela mesma temia e baixou os olhos, enquanto ele olhava sem perceber, temendo que as pessoas ouvissem o bater do seu coração. Mas, e no mundo de provas e expiações, quando nós nos negamos a amar, em transatas existências, as frustrações parecem se prolongar ao longo das seguintes. E o mas para aqueles dois era o seguinte: ele era conde, herdeiro de condes, nobre, rico, e ela era simples, plebeia, aldeana, catadora de uvas. Jamais aquele amor poderia ser concebido na mente das criaturas do século XVI, dos fins do século XVI. Mesmo assim, eles resolvem enfrentar os preconceitos da sociedade, resolvem passar por cima de tudo e viver o seu grande amor, se encontrando às escondidas. E o ciúme, a inveja, a maledicência, a ambição das criaturas, ou simplesmente o desejo de ver os outros sofrerem, faz com que o sofrimento atinja os mais apaixonados amantes, que ainda não merecem a oportunidade de estar juntos. E um outro catador de uvas, que desejava ter Ana por sua esposa, vai aos condes e denuncia o amor secreto do casal. E rompe o escândalo. Jamais te casarás com ela, diziam os pais. É plebeia, tem sangue nobre, serás herdeiro de tudo e não deixaremos que um oportunista qualquer compartilhe da nossa mesa. E ele afirmava: mas eu a amo, ela é tudo que eu anseio ter, nós podemos educá-la, fazê-la uma de nós. Mas os cônjuges se recusavam. O preconceito era muito grande naquela época. E desejavam então afastar o casal. Se apenas demitissem os pais de Ana, mandassem ela embora das suas propriedades, havia o risco de Lúcio fugir e ir ao seu encontro. Então era necessária uma separação definitiva, que Ana se tornasse inatingível. Ou a morte, o que eles não queriam, ou o que era costume à época. Ana foi mandada, após uma poupuda recompensa dada aos pais, para um convento. Devia fazer-se freira, e sob a tutela da igreja seria inatingível. Lúcio jamais poderia ter com ela relacionamento algum. E ele sentiu a dor dessa separação. E mais ainda o ódio surgiu em seu coração quando ele descobriu que havia sido sob seu teto que aquela dor toda havia sido articulada. Seus pais eram responsáveis. O colhedor de uva, seu adversário afetivo, era responsável pela sua mazela, pela sua desdita. E ele então jurou vingar-se. Ele iria de qualquer jeito fazer com que aquelas criaturas pagassem pelo mal que faziam. Tornara-se cada vez mais rebelde, cada vez mais insubordinado. E enquanto restava um pouco de autoridade dos pais sobre ele, eles decidiram, como também era frequente naquela época, em que as famílias nobres procuravam aumentar o seu poder e a sua fortuna, associando um ou mais membros ao clero que tinha tanto poder. Os pais decidiram então que seria ele, Lúcio, o representante da família no clero. Mandaram-no para um mosteiro da região, muito conhecido, que tinha sempre grande destaque, cujos grandes participantes ocupavam cargos sempre muito importantes. E então lá foi mandado o jovem Lúcio. Quando as portas do mosteiro se fecharam, ele se sentiu numa verdadeira tumba. Aquilo não era a vida que ele desejava, não era o seu anseio de afeto. Ele não tinha vocação para aquilo e então começou a tramar. Já que não tem jeito, que eles me esperem, eles vão me pagar, dizia Lúcio a si mesmo. Todos que me feriram sentirão o peso da minha fúria e do meu ódio. Quando finalmente veio o dia, alguns anos depois, de fazer os votos e tornar-se padre, quando as vestes sacerdotais tocaram seus ombros, elas lhe caíram como uma mortalha. Morreu Lúcio, jovem entusiasmado com a vida. Nascia o padre Lúcio, uma criatura fria, desejosa de vingança, calculista, e que percebia muito bem que a única maneira de vingar-se
seria ter o poder, e o poder que a igreja lhe oferecia. E então ele deveria tramar, deveria conspirar como faziam os outros, até alcançar esse poder e finalmente poder atingir seus desafios. E assim ele foi fazendo, sutilmente, combinando-se com outros parceiros, com outros frades também, corrompidos no seu desejo de servir. Ele foi se tornando cada vez mais importante, mais útil. Começou a cuidar das contas, dos negócios do mosteiro, tornou-se pessoa de confiança do velho prior e passou a perceber todas as falhas, todas as deficiências, a venalidade daquele velho padre, que mais se importava com os banquetes nas mesas dos ricos do que em apacentar as ovelhas que lhe eram confiadas. Fazia vista grossa aos deslizes até mesmo daqueles que deveria transformar em servidores do Cristo. E assim foram-se alguns anos. E quando ele foi distinguido então com a condição de Monsenhor, Lúcio resolveu que era hora de assumir o poder. E num deslize mais grave do velho prior, deu o seu bote como uma serpente, ameaçando denunciá-lo. E ele se perderia em definitivo se isso fizesse. Fez com que o velho monge renunciasse e lhe cedesse então o manto. A partir dali tornou-se áspide, a envenenar a vida de tantas criaturas. Rapidamente atingiu o catador de uvas, rapidamente atingiu sua família, fechando, ceifando o tráfico entre eles e a igreja no fornecimento de vinhos. E também começou a aglutinar em torno de si outros sacerdotes, interesseiros, desajustados, mesmo entre os nobres. Os deslizes morais eram tolerados facilmente, desde que cedessem fortunas, somas poupudas à igreja, ou se fizessem fiéis às determinações, aos desejos de Monsenhor Lúcio. E ele mesmo, muitas vezes também, se permitia vários deslizes, várias desações. E numa dessas quedas, conheceu Maria, uma jovem pobre, frustrada, espírito rebelde, que se sentia vilipendiada por estar naquela condição, quando ela alvejava os palácios, as riquezas das mulheres nobres. E ela, percebendo em nele, então, o poder que dispunha e a sua origem de sangue azul, resolveu que seria oportunidade precisa para poder fazer a sua ascensão social. Arrivismo social não é uma questão dos nossos tempos, é de muito tempo antes. E então vamos perceber, não sabemos quem seduziu quem, mas desse contato espúrio, em determinado momento surge um fruto. E Maria, sabiamente, querendo evitar escândalo, se afasta. Passado o período da gestação, nasce a criança e ela lhe dá o nome de Carlos. O menino vai crescendo e quando tinha 2 anos, Maria tomou-o no colo e foi até a fazenda onde viviam os pais de Monsenhor Lúcio, imaginando que a partir dali viveria em Fausta e regalos. Aqui está o filho do vosso filho, disse ela. É vosso neto, será conde também. Mas eu sou pobre, não tenho condições de criá-lo como merece ser criado. Por isso aqui estou diante de vós, a pedir que nos acolham, a pedir que nos proporcionem aquilo que esta criança merece. Mas os condes se riram dela. Louca que és, disseram. Imaginas que vamos despender 1 centavo sequer por esse bastardo? Não penses isso. Vai-te daqui, sua louca, e não imagines que o escândalo em torno de nosso filho vai te fazer algum bem. Nós sabemos muito bem o peso da sua mão vingadora. Desaparece daqui antes que soltemos sobre ti os cachorros. E ela se foi dali. O seu sonho de riquezas estava frustrado. Como agora criar aquela criança? Ela não queria, ela nunca desejou. Aquela criatura, ela nunca desejou ser mãe. Ela queria apenas o luxo, o falso. Deixou a criança com a sua mãe e meteu-se na vida em aventuras. Em alguns anos desencarna num prostíbulo, tomada por enfermidades várias. O pequeno Carlos vai crescendo aos cuidados da avó. E quando faz 17 anos, ela percebe que os seus dias na terra estavam por findados. Sabendo da origem daquele neto, vai até o mosteiro, atendida por um noviço, pede para falar com o Monsenhor Lúcio. Vem o secretário, companheiro de muitos anos, parceiro de muitas quedas do velho monge. E ela então diz ao velho padre: e aí está o meu neto. Não tenho o que oferecer a ele. Somos pobres. E pelo menos aos cuidados da igreja ele terá instrução e terá um teto.
por isso quero que ele seja acolhido por vós. O padre se recusa, diz: não, o mosteiro está cheio. Era mentira. Teu neto não tem um dote a oferecer à igreja. Não é interessante para nós. E ela então deixa Carlo com o noviço e pede para falar em particular com o secretário de Monsenhor Lúcio. Fala-lhe da origem do pequeno Carlo. E ele fica lívido como uma vela de cera, espantado. Algo lhe parecia familiar, mas ele jamais imaginou que estivesse diante do filho do seu compasso de quedas. Então teria que aceitar Carlo no mosteiro. A velha se foi, a porta se fechou e ela nunca mais foi vista. O secretário de Monsenhor Lúcio foi com Carlo até o gabinete do prior. Ele ainda estava despachando. Apunha o seu sinete em algumas correspondências, lacrava outras. Quando finalmente levantou os olhos e se deparou com Carlo diante de si, foi a sua vez de ficar lívido como uma vela de cera. Ele se via. Era o mesmo Lúcio que corria nos parreirais. Era o seu filho. E como há muito ele não sentia coração de pedra, sentiu de novo pulsar em seu ser aquela vontade de amar e servir. Teve receios até mesmo que pudessem ouvir. Ali ele tinha diante de si alguém que era parte dele mesmo, que era seu, que ele poderia amar e ele amaria, apesar de todos os seus erros, de todos os inimigos que havia cultivado, de todos os deslizes que havia cometido. Pelo menos aquele menino poderia ser a parte mais pura da sua vida. E assim o fez. Começou a cuidar particularmente da educação de Carlo e a perceber com certo temor, aprendendo com o jovem, vezes sem conta, se embrenhando nas matas para procurar uma choupana pobre, onde levava alimentos ou cobertores ou remédios. E nesses momentos percebia como seu pupilo, como seu filho amado, queria servir com Cristo. Ele mesmo jamais havia percebido o bem que aquele tipo de ação lhe fazia, o contentamento que Monsenhor Lúcio sentia ao voltar das várias investidas com Carlo pelos locais pobres. Mas, quando seu filho estava junto com os monges, de origem mais nobre, criaturas acostumadas à disputa do poder, às intrincadas tramas do clero e do mando temporal, ele temia também, porque Carlo começava a almejar o mesmo tipo de poder, ansiava pelo mesmo destaque, pela mesma fama, ao ponto de um dia estar tão próximo da estola, da tiara papais, que a sua vontade seria a vontade do próprio Papa. E Monsenhor Lúcio tinha receios. Ele sabia muito bem todo o mal que esses jogos políticos da igreja eram capazes de proporcionar. E precisava estar então mais atento, cuidar com mais atenção do seu filho. E para isso, comete o que nos dizer dos estrategistas seria um deslize, mas que na visão da espiritualidade maior seria talvez o primeiro passo para a reconstrução de si mesmo. Monsenhor Lúcio renuncia ao cargo de prior. Seja espaço para que outro comande o mosteiro, para que ele possa mais próximo estar de cá. Nesse momento então começam os ataques dos seus adversários. Ele agora não tinha mais poder. Ele agora não era mais uma autoridade temida e respeitada. Era um simples padre. E embora não soubessem exatamente qual era a vinculação entre ele e Carlo, percebiam-lhe o afeto, a dedicação àquele jovem monge. E para atingi-lo então, seria necessário separá-los. E assim que Carlo fez os seus votos, foi mandado para um outro mosteiro, bem longe, para continuar a sua preparação para o serviço religioso. Como acontecera em 1585, Monsenhor Lúcio sentiu seu coração despedaçado. Pela segunda vez, um grande amor em sua existência era roubado dele. Mas ele já era um homem maduro, já tinha 45 anos, já aprendera a amar. E embora não pudesse mais estar próximo do seu filho, sabia que muitas outras criaturas precisavam do seu afeto, precisavam do seu amor. E prosseguiu então na mesma rotina: visitar as aldeias, levar consolação, atrair para junto de si os jovens, como fazia junto com o seu filho. E como desejava também embelezar o mundo em que viviam, resolveu cultivar em torno do mosteiro um jardim, que logo se tornou reconhecido e famoso pela beleza das flores, pela
pela heterogeneidade dos canteiros e pela harmonia com que elas eram combinadas. Os anos foram se passando e aquele monge terrível, aquela criatura cheia de inimigos, foi aos poucos sendo modificado. 10 anos, 20, 40 anos se passam e já poucos se lembravam de que aquele velho carcomido pelo tempo aos 85 anos, o que era uma enormidade. Difícil de ser alcançada naqueles tempos de expectativa de vida tão curta. Mas Monsenhor Lúcio chegara aos 85 anos e passaram os últimos 40 amando tudo que não havia feito antes, com a maior das intensidades. As criaturas agora reconheciam-no apenas como um velhinho bondoso, como um monge que visitava os doentes. Nem se recordavam do seu passado, embora em sua consciência esse passado ainda lhe pesasse. E mais uma vez, numa tarde de primavera em 1652, Monsenhor Lúcio veio voltando das aldeias que visitava rotineiramente e encontra à beira do caminho um rapaz de 18 anos, aproximadamente, chorando desesperadamente. A vida não faz sentido, dizia ele, que se chamava Piero. A minha amada me abandonou, porque o velho lhe perguntava o que acontecia. Estávamos noivos e mesmo assim ela não teve o menor piedade de mim e fugiu com um cavaleiro garboso que por aqui passou oferecendo-lhe facilidades. Não há por que continuar me vendo. O grande amor da minha existência já não existe mais. Monsenhor Lúcio abraçou aquela quase criança e, percebendo que não haveria como consolá-la ali, apenas tomou pelas mãos e foram caminhando em direção ao mosteiro. Pararam diante de um dos canteiros e Monsenhor Lúcio então virou-se para ele e disse: diz, meu filho, o que é que você vê? Eu vejo um canteiro de rosas, das mais variadas cores e tamanhos, e aquelas mais próximas de nós são rubras como sangue, pétalas aveludadas. Que canteiro maravilhoso! Exatamente, filha. Assim como são as rosas, são os relacionamentos entre os homens e as mulheres. Exalam perfumes inebriantes, têm delicadezas e a exuberância da forma. Mas se tu não tiveres cuidado, meu filho, na tua brutalidade poderás despetalar as rosas, ou então na tua imprudência te espetarás os espinhos. Piero parou de chorar. A referência de Monsenhor Lúcio poderia estar significando que ele, Piero, talvez fosse responsável pelo afastamento da sua amada. E agora, sem choros, continuaram caminhando até um canteiro que dourava os campos até onde a vista alcançava. E agora então, meu filho, disse o velho monge, o que é que você vê? Veja um canteiro de girassóis que pintam de dourado até onde a vista alcança. Isto mesmo, Piero. Assim podemos fazer a relação entre os pais e os filhos. São vigorosas e procuram a luz o tempo todo. Então é isto que eu quero para a minha vida, disse o rapaz. Vou voltar ao meu lar, dizer aos meus pais que os amo. Quero ser um bom filho e quero logo ter filhos também. Monsenhor Lúcio sorriu e meneou a cabeça. Calma, Piero. Na vida, meu filho, assim como no nosso passeio por esses jardins, a hora que chega ao canteiro dos girassóis, terás antes que passar pelo canteiro das rosas. Deu um beijo em Piero e entrou para o mosteiro para meditar. O jovem se foi. Alguns dias se passaram e o noviço bate a cela de Monsenhor Lúcio, dizendo que ele tinha visitas. Era estranha aquela antecipação. Normalmente era ele quem visitava os seus assistidos. Mas quando chega ao grande salão, lá estava Piero. Andava de um lado para o outro, ansioso. Quando viu o velho monge, foi até ele e disse: mestre, eu tenho pensado muito e me entristecido mais ainda, desde aquele dia que salvaste a minha vida, observando as relações dos meus pais, vários outros casamentos em torno de mim, tantas dores, desentendimentos, dificuldades. Mesmo nas famílias mais abastadas, a falsidade parece imperar. Será então, meu mestre, que estamos fadados a sofrer as decepções amorosas para depois nos botarmos apenas à dedicação aos filhos, à nossa prole? Não compreendeste a mensagem, meu filho, disse o monge. Vem comigo. E dessa vez foram para o interior do mosteiro, para a biblioteca. Monsenhor Lúcio deixou Piero sentado em torno de uma mesa, foi até uma estante e trouxe um grosso bolo. Depositado sobre a mesa, ele abriu
E lá estava a mensagem de Jesus aos fariseus, que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A marcar aquela página, uma rosa seca, cuidadosamente desidratada. O que é que você está vendo, meu filho? E na simplicidade dos jovens, eu vejo uma rosa marcar as páginas de um livro. Não, filho. Observa bem, meu filho. Esta rosa não traz a exuberância daquelas que estão no canteiro, mas ela foi cuidadosamente preparada, acolhida dentro deste livro. Guarda ainda todas as pétalas, e se você prestar bastante atenção, ainda exala algum suave perfume. Além disso, meu filho, esta rosa está agora guardando a mais sublime mensagem de amor que a terra conhece. Os relacionamentos entre os homens e as mulheres devem ser assim cultivados. O tempo vai fazer com que se transformem. Não manterão a exuberância, não serão inebriantes por muito tempo, mas se soubermos cuidar bem deles, abrigá-los, vamos transformá-los em algo mais sublime ainda e guardaremos mensagens de amor mais elevadas. Mas se deixarmos as intempéries, certamente as nossas rosas de amor perecerão. Mas, com os olhos brilhando, já digerindo a mensagem, e a questão dos girassóis, Senhor? Por que os girassóis são a representação do amor dos pais pelos filhos? E Monsenhor Lúcio sorriu e vendeu a cabeça negativamente. Não, esta é uma outra história. Um outro dia eu te contarei. E a partir dali, começaram a conviver diariamente. Todos os dias Piero ia ao mosteiro, ajudava Monsenhor Lúcio a cuidar dos jardins e com ele colhia lições várias. Quando se aborrecia com seus pais, quando discutia com alguns amigos, corria ao regaço do velho monge em busca de consolação e vezes sem conta. Com os olhos cheios de lágrimas dizia: seria tão bom se eu fosse teu filho de verdade. Monsenhor Lúcio apenas dizia: mas és. Na convivência estreita entre eles, foi possível ao velho monge revelar a Piero a sua história, falar sobre Ana, falar sobre Carlo, da importância dessas duas almas em sua vida, mas também destacar que estavam longe de si. E Piero estava ali ao seu lado. Era o ser que ele mais amava. Foi-se um lustro, e ao quase findar o último, o segundo lustro, Monsenhor Lúcio já estava completamente combalido. O corpo já não respondia mais. 95 anos, frágil, levavam-no para assistir apenas os jovens cuidando das flores do jardim. Mesmo assim, em voz sussurrada, ele lhes transmitia as lições de amor. Numa tarde, rezando na cela de Monsenhor Lúcio, Piero cuidava do velho amigo e insistiu ao perceber que os seus dias estavam findando na terra: mestre, ainda não me explicaste por que são os girassóis a representação do amor dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais. O velho sorriu e em voz sumida disse: mas Piero, você mesmo pode responder esta pergunta. Tem sido meu filho por esses últimos 10 anos. Tenho te ensinado tantas coisas, tenho aprendido tantas outras coisas contigo. Assim também são os girassóis, flores fortes, vigorosas, cada pétala é única, e passam a buscar a luz, a aprender com o sol como é viver. E quando já frágeis, quando já fracas, deitam ao sol as suas sementes. As aves do céu se alimentam delas, e aquelas que remanescem geram de novo outras flores vigorosas. É por isso, meu filho, que o amor dos pais, como girassóis, se perpetua nos filhos. Deu um sorriso, beijou a mão do discípulo, fechou os olhos e desencarnou. Piero chorou a beça, sentiu aquele afastamento. Era tão bom conviver com o Monsenhor Lúcio. Era o pai que ele gostaria de ter, era o ser que ele mais amava na terra, e agora não contava mais com ele. Mesmo assim, continuou fiel ao compromisso de cuidar dos jardins. E como o mosteiro estava vazio, havia poucos com a vocação religiosa, poucos querendo se esconder da vida ali, mantiveram a cela de Monsenhor Lúcio intacta. Ele era respeitado, agora era reverenciado. E Piero tinha acesso a ela ao entardecer, para fazer o seu asseio, para se preparar para voltar para o lar. 2 anos depois da desencarnação de Monsenhor Lúcio, Piero estava ali na cela dele. Mais uma vez arrumava, cuidava de tudo, removia o pó
repentinamente se deu conta de que durante aqueles 2 anos ele apenas se deslocava de um local para o outro sobre uma mesa tosca, uma pequena arca de madeira, que trazia entalhadas as figuras de crianças brincando num campo de girassóis e de um velho sentado num tronco a ler um livro. Naquela noite a curiosidade foi tamanha e Piero abriu a pequena arca. Lá estavam os tesouros de Monsenhor Lúcio, um pequeno saquinho com sementes de girassol e uma rosa ressecada, suavemente envolvida com filó, símbolo do seu amor por Ana, símbolo do seu amor por Carlos. Embaixo dessas preciosidades, várias folhas de papel, cuidadosamente dobradas, amareladas, tomadas pelo tempo. Piero foi abrindo uma a uma e lendo mensagens de amor, poemas, canções que Monsenhor Lúcio havia escrito para Ana. Mensagens de preocupação, de amor paternal dedicadas a Carlos. Apenas a última folha, que estava mais no fundo da caixinha, ainda estava branca, parecendo ter sido escrita em tempo mais recente. Quando Piero abriu aquela mensagem e leu aqueles versos, desabou num pranto de consolação. Ali estava escrito um acalanto para Piero. A mensagem que Monsenhor Lúcio dizia como era importante ser pai daquela criatura, como o seu amor por ele e o dele por si faziam com que a sua vida tivesse mais luz. Finalmente Piero se sentiu filho de Monsenhor Lúcio. Deste lado da vida ele chorava de emoção. Do outro lado da vida Monsenhor Lúcio o abraçava sorrindo, porque finalmente ele havia compreendido. Os anos passaram, Piero desencarnou, eles se reencontraram na espiritualidade desejosos de viver esta oportunidade, de conviver mais estreitamente. E o século XVIII chegou, e na ânsia de servir, mais uma vez se fizeram monges. Só que a igreja já não tinha mais a vocação de servir. Já se havia afastado do Cristo e foi uma existência inútil. Mas aquele amor imenso, aquela força imorredora, permanecia vivo. Piero buscava Monsenhor Lúcio e Monsenhor Lúcio sempre o acolhia. Até que finalmente, já no ocaso do século XX, Piero e Monsenhor Lúcio finalmente se reúnem na condição de pai e filho biológico. Sem poderem se ocultar atrás das vestes sacerdotais, agora precisam servir. E o pequeno Piero é o grande, o maior apoio do pai, para que possa saudar os seus netos, para que aprenda verdadeiramente a servir, para que as muitas dívidas que ainda arrasta consigo sejam transformadas em flores de serviço para o bem e de amor. O amor é capaz de fazer tudo isso. O amor frustrado transformou Lúcio naquele homem terrível. O amor revivido fez com que o velho monge se tornasse o pai de muitas criaturas que ainda hoje ele acolhe na condição de filhos da alma. E exatamente como o amor é esta força que nada consegue abalar, os registros desse amor passam também ao longo do tempo e chegam até nós. E embora não tenhamos nenhuma condição, nem de memória, nem de emoção, vamos compartilhar com os companheiros, através da nossa cola, os versos do acalanto para Piero. Nós pedimos licença aos irmãos para essa leitura apenas. Em acalanto para Piero, Monsenhor Lúcio diz: tenho braços fortes, doce filho de minha alma, para abrigar-te e proteger-te, guardar-te junto ao meu peito, fazer-te dormir. Ó anjo de luz que és, ao som das suaves batidas do meu coração de pai. Tenho olhos bem vivos, doce luz da minha vida, que te podem ver, ainda quando não estás aqui. Percorrem o mundo todo, se necessário for, para ver tuas conquistas, teus passos na luz, no bem. São olhos que reluzem, chispas de um sol que brilha em meu coração de pai. Tenho mente e coração, doce menino que me encanta, para buscar o melhor de mim e ofertar-te por dádiva de amor. Deixa-me guiar-te para a luz e para o bem, fazer-te sábio e bom, mais que um homem, um anjo de paz e amor. A grande, a verdadeira força do meu coração de pai. Ah, doce filho de minha alma, siga os teus passos, veja o teu progresso, te aconchego em meu peito e velo o teu suave som. Felicidade sublime, amar-te tão intensamente, sentir que és parte de mim,
amigo, companheiro, meu filho, meu amado, meu doce menino. Minha felicidade é amar-te, cantar este suave acalanto e te fazer dormir, contar histórias tão simples e te fazer sorrir. Meu filho amado, o teu sorriso é o meu sol, a minha força de vida. Mesmo que eu me vá, este amor é tão forte que estarei sempre contigo. Sentir-me-ás todos os dias em teus corações, em teus pensamentos. Agora dorme, minha amada criança. Em meus braços fortes estás seguro e em paz. E junto ao teu coração eu sei que sou feliz. Que essa força de amor imensa que nos une agora e nos une a Jesus nos faça querer verdadeiramente servir, amar, buscar a felicidade e buscar a paz que todos merecemos. Muita paz a todos, meus irmãos. Muito obrigado pela paciência de me ouvir. Deus te abençoe.